O fascismo nasceu e cresceu dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. As forças austríacas infligiram uma pesada derrota à Itália. Em 1917, mais de 500 mil de soldados italianos entregaram-se. O resto do exército teve de retirar humilhado. A Primeira Guerra representou um pesado desastre para a Itália, e mesmo a vitória dos aliados foi motivo de poucos festejos. A Itália não ganhou os esperados despojos de guerra e por toda a nação sentia-se a revolta e o desespero. Apenas uns anos antes, a Revolução Socialista vencera na Rússia e o germe da revolta percorria agora a Itália. Greves e manifestações ameaçavam paralisar o país, assustando os proprietários e a burguesia que temiam uma revolução socialista. Em março de 1919, vários antigos soldados desiludidos, entre eles Benito Mussolini, juntaram-se em Milão e fundaram um novo partido, o Partido Nacional Fascista Italiano. A camisa negra torna-se o símbolo das milícias do Partido Fascista, representando ação, violência e morte. Destruindo sindicatos, perseguindo, espancando e matando conhecidos sindicalistas e socialistas, o Partido Fascista cresceu rapidamente, apoiado pela burguesia, incluindo os judeus italianos. A verdade é que o Partido Fascista, no início, não era antissemita. Distruggeremo i comunisti che vogliono distruggere l'Italia! O Partido Fascista consegue eleger vários representantes para o Parlamento, entre eles Benito Mussolini. Mussolini realizou que tinha uma oportunidade histórica de lutar e decidiu organizar uma manifestação de força contra o governo liberal. 25 mil camisas negras marcharam sobre Roma exigindo o poder. O rei de Itália, Vítor Emanuel, temendo o que tinha acontecido ao czar na Rússia, recusa-se a chamar o exército e encarrega Mussolini de formar governo, abrindo assim as portas ao Estado totalitário fascista. Os fascistas perseguem e silenciam rapidamente todos os opositores e Mussolini torna-se o senhor absoluto da Itália. O Estado fascista proibiu todos os partidos e qualquer forma de oposição. As greves e sindicatos foram proibidos e os meios de comunicação passaram a estar sujeitos à censura. Para que a Itália pudesse retomar a glória do Império Romano de que se julgava herdeiro, Mussolini considerava que havia de começar com a juventude. Nas escolas era ensinado o patriotismo e a obediência cega ao Duce. Às crianças eram fornecidos uniformes e passavam a pertencer à juventude fascista. Eram ensinadas a combater pela pátria quando o líder o chamasse. Duce, Duce, chiamaci. Duce, Duce, chiamaci. Economicamente, Mussolini inicia a modernização da Itália. Gigantescas obras públicas criaram emprego e agradaram à população. Mas o objetivo principal era preparar a Itália para a guerra. O primeiro conflito aconteceu com um levantamento popular que ocorreu na Líbia, a colónia italiana mais importante, e que foi brutalmente esmagado num verdadeiro massacre. A brutalidade da atuação do exército italiano foi admirada por alguns dos novos líderes europeus, entre eles Hitler, que em 1933 se tinha tornado chanceler da Alemanha e líder do partido nazi. De início, Mussolini olhou para Hitler como um jovem seguidor, percebendo, no entanto, que a sua subida ao poder lhe poderia ser de grande valor. Os judeus italianos fascistas ficaram preocupados que a propaganda antissemita nazi acabasse por ser seguida pelo partido de Mussolini. Em 1935, o exército de Mussolini invade a Etiópia, a única nação africana independente. A invasão italiana foi violentíssima, com bombardeamentos a civis e guerra química. Em 1937, Mussolini faz uma visita a Hitler na Alemanha,
onde os seus discursos e a sua voz poderosa incendeiam as multidões. Mussolini fica cativado com a destemida ambição de Hitler, mas, ao mesmo tempo, receoso do seu poder crescente. Apenas alguns meses depois da sua visita a Berlim, os alemães anexaram a vizinha Áustria. Em 1938, Hitler faz à Checoslováquia um ultimato: ou entregam a região de Danzig ou enfrentam a invasão. As intenções expansionistas de Hitler tornam-se evidentes. A Europa sustém a respiração, mas no último momento a Inglaterra implora a Mussolini para deter a invasão da Checoslováquia por 48 horas. Mussolini encontra-se com Hitler, que exige toda a região dos Sudetas para entrar em acordo. Todos os líderes europeus assinam o acordo na Conferência de Berlim, que dá aos alemães a região dos Sudetas. Em troca, Hitler promete que é a sua última exigência territorial. Em Itália, Mussolini é aclamado como o homem que conseguiu a paz. Sob o exemplo da ideologia de uma raça superior de Hitler, o regime de Mussolini endurece. Começa a perseguição aos judeus italianos, mesmo àqueles que sempre tinham pertencido ao Partido Fascista. Em março de 1939, Hitler quebra o Acordo de Berlim e as suas tropas invadem a Checoslováquia. Hitler não avisou Mussolini. Enviou-lhe uma carta depois da invasão consumada. Para se manter a par de Hitler, Mussolini invade a Albânia em abril de 1939. A Itália estava em guerra há 10 anos e os seus recursos estavam a esgotar-se. Temendo o poder de Hitler, Mussolini assina um dos mais desastrosos acordos, o Pacto do Aço, que obrigava a Itália a entrar em guerra sempre que a Alemanha o fizesse. Em finais de agosto de 1939, Hitler surpreende de novo Mussolini quando assina com Stalin o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. A 1 de setembro de 1939, a Alemanha lança de surpresa um ataque sobre a Polónia. A Inglaterra e a França reagem finalmente, declarando guerra à Alemanha. À medida que os exércitos alemães avançam, a Europa fica em chamas. A 10 de junho de 1940, Mussolini declara guerra à França e à Inglaterra. La dichiarazione di guerra